Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de estudos do Livro dos Médiuns. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora nós estamos ao vivo no YouTube e esse encontro será gravado e deixado à disposição para quem se interessar em aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Boa noite a todos vocês também que estão aqui online conosco. Então nós vamos serenar um pouquinho os nossos pensamentos e sentimentos para a gente entrar em consonância, em simpatia, em contato com a vibração da espiritualidade amiga que já está em nossos lares e pelos responsáveis espirituais por esta tarefa, por este estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos podendo estudar, conhecer e aprender um pouco mais de como funcionam os mecanismos entre os dois planos, o espiritual e o material. Agradecemos todos os amigos que nos estão auxiliando nessa tarefa. Pedimos a bênção de Jesus para que Ele abençoe este trabalho, o nosso esforço, a nossa renovação. E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos encarnados, já conscientes da necessidade da renovação, da necessidade de nos transformarmos em seres melhores. Graças a Deus e Jesus. Então, nós vamos iniciar o item 284, é isso, gente? Sim. Evocações das pessoas vivas, ou seja, É o evocar-se... item, Mari, é o Oi. item 283, evocação dos animais. Nós não acabamos... tá. É que eu segui a orientação do Geraldo. Tudo bem, vamos lá. 283. Evocações dos animais. Isso. Ok? Eu vou começar. Eu vou ler esse item todinho pra gente, tá? Nós estamos nesse capítulo 25 falando especialmente das evocações. O que é evocar é chamar, né? É pedir para que o espírito compareça a uma sessão espírita. 36ª pergunta. Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, a resposta. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua ele a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Porque a gente só denomina espírito a partir da cadeia hominal. Até a cadeia animal são princípios inteligentes estagiando na matéria. Pergunta A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas têm obtido resposta? A resposta do espírito é bem esclarecedora. Evoca um rochedo, uma pedra, e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Aí anota a Beth aqui. Pela mesma razão, se evocar um mito ou uma personagem alegórica, eles responderão. Isto é, algum espírito responderá por eles e lhes tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo. Tartufo veio logo. Mais ainda falou de Órgon, de Elmira, de Briti e de Valéria. Esses aqui são personagens, se eu não me engano, da mitologia grega. Na época do início, não é isso? O seu Helder está balançando a cabeça. São personagens da história da Grécia. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo.
se este houvera existido. E são apenas personagens da mitologia, da história cultural da Grécia. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos, para lhes descobrir as imposturas, que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens, ou seja, eles não vão se aparecer, né? Se dirigir a pessoas que eles tenham, que eles percebam que estão sérios estudando e que têm conhecimento do que estão fazendo, né? Porque eles vão ser facilmente identificados e desmascarados. O Senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia, uma brilhante ideia, né, gente? De chamar, evocar a mãe das avizinhas. Minha Nossa Senhora. Ela veio e lhe disse em muito bom francês: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Encontrá-los-á debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não foram comidos. Feita a verificação lá no quintal, né? Reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro que respondeu? Certamente que não. Mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Também ele pede para ver lá atrás o capítulo da benignidade nos animais, no item 2, 3, 4. Então ficou claro? Esse evocar-se animais não tem sentido, porque eles ainda não são espíritos. Só há comunicação quando existe o espectro, o espírito, a alma, e os animais ainda não a possuem. Eles estão só com o princípio inteligente. Por isso que quando um animal desencarna, morre, imediatamente aquele princípio que estava ali estagiando no animal, ele é colocado em outro, mas é muito rápido, para que esse princípio inteligente continue a sua caminhada evolutiva. Tudo bem? Perguntas? Não. Então vamos lá agora. Sim, Mari, Então, uma perguntinha. Diz que tem um espírito responsável por pegar, né, esses que estão estagiando e colocar em outros lugares, né? E esses espíritos são esclarecidos? Ou vários, né? Tá. Existem dois níveis, de vamos supor, nós temos a parte encarnada, né? Aqui da Terra, daí nós temos plano mental. Existem dois níveis de planos mentais. No primeiro plano mental é onde estão espíritos que, junto com os espíritos construtores, daí sim responsáveis por toda essa organização e toda a direção disso, eles têm como colaboradores os elementais. Os elementais são espíritos de grau inferior de adiantamento, mas que trabalham como tarefeiros dos espíritos construtores, que são os responsáveis pela construção e ordenamento de toda a reencarnação do planeta. Os elementais são os doentes, as ondinas, as sílfides, as salamandras, cada uma no seu reino específico, né? As sílfides são do ar, as salamandras são do fogo, as ondinas são das águas e os doentes da terra. Então, esses elementais, que são espíritos inferiores, eles trabalham para os espíritos construtores, nesse resgate imediato do princípio inteligente nos animais.
tudo bem? Por isso que tem uma certa até lógica, né, nessas pessoas que veem duendes, que veem tem pessoas que conseguem ver, né? Eu via muito quando era mais jovem, mocinha, nos jardins, né? No mar, né? Mas depois que eu desenvolvi a mediunidade já para o estudo, não vi mais. Mas eles Eu, existem. quando eu fazia estágio da psicologia em hospital psiquiátrico, tinha uma moça Eu que via ela muito. via doentes e estava lá internada. Isso, dá para ver os duendes. Eles têm aquele jeitinho mesmo, né? Não são muito bonitinhos, têm orelhinhas pontudas, isso é como eles se apresentam. As ondinas são como se fossem sereias, mas pequenininhas, cheias de luzes, são assim, desse tamanho. As sílfides são parecendo a sininho, sabe? Com asas transparentes, translúcidas. E as salamandras, a gente já sabe como são. As salamandras, existe o animal salamandra, né? Que estão no fogo. Podemos continuar? Respondida a sua pergunta? Sim, obrigado. 284. Evocações das pessoas vivas. Agora nós vamos tratar quando numa reunião espírita se tomar o espírito de alguém que está encarnado. Tá? Continuando as perguntas para o espírito. Você pode fazer, Edna, para nós? As 3 perguntas? Sim, 2 perguntas, tá bom. sim. 37, 38 e 39, é isso? Ok, amigo. Ok. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não. Mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se no momento da evocação. O espírito encarnado vem mais facilmente quando o mundo onde se encontra, desculpa, é de uma ordem mais elevada, pois aí os corpos são menos materiais. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nos momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da sua simpatia para com as pessoas com quem se comunica. Veja a questão 116, a história do homem da tabacaria. Em que estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou cochila. É então que o espírito está ali. Quer dizer, na hora que assim, está pegando no sono. Mas você ainda não pegou ele. Você está ali, ó. Entre um e o outro. Né? É aí. 39A. O corpo poderia despertar enquanto o espírito estivesse ausente? Não. O espírito é forçado a entrar nele. Se nesse momento se entretém convosco, ele vos deixa e muitas vezes vos diz o motivo disso. Tem um livro do Hermínio que chama-se Diálogo com as Sombras, Isso, que Antônio tem, Ermita de Miranda. que tem os exemplos dessas evocações, inclusive com pessoas vivas. Ok? Esse livro é extremamente importante para conhecer. Tá? Tem muito conhecimento mediúnico, sabe, gente? Exatamente. Se alguém tiver a oportunidade de ler. O nome é pesado, mas ele não é pesado, não. Diálogo Não, com não, a ele é Sombra. super legal. Na realidade, ele trata das comunicações com espíritos que estão sofrendo ainda, que não foram esclarecidos ainda. Tá? E ele tem uma passagem, né? De uma das. Ele faz uma reunião mediúnica e um amigo dele, que é vivo, ele vem nessa reunião como espírito e eles conversam como espírito. E depois ele vai encontrar esse amigo pessoalmente, né? Acordado. E aí ele falava assim, que ele não lembrava de nada, né? Mas ele leva todas as coisas que ele falou. É bem interessante. Desculpa, qual é o nome do Magda, livro? Diálogo com a Sombra. Hermínio C. Miranda. Magda, você pode ler para nós a 40, a 41. Desculpa, Magna.
Mari, repete pra Oi? gente, repete pra gente, por favor, o nome do livro que você e a Edna falaram juntos e não saiu na tradução. Diálogo com as Sombras, do Antônio Hermínio. Obrigado. Pode. Pode ir, Magda. 40. Como, ausente do corpo, é o espírito advertido da necessidade de sua presença, o espírito de um corpo vivo jamais se acha completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se liga por um laço fluídico, que serve para o chamar quando necessário. Se o laço se romper, é a morte. Nota de Kardec. Esse laço fluídico muitas vezes tem sido percebido pelos videntes. É uma espécie de cordão fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhece os que ainda estão no mundo corpóreo. 41. Que acontecerá se, durante o sono, na ausência do espírito, o corpo fosse ferido mortalmente? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. 41A. Então, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este, por sua vez, não pudesse retomá-lo? Não. Isto seria contrário à lei que lege a união entre corpo e alma. 41B. Mas se o golpe fosse vibrado subitamente e de improviso, o espírito seria avisado antes de ser dado o golpe mortal. Nota do Kardec. Interrogado sobre o fato, assim respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria um meio muito cômodo de cometer suicídios hipócritas. Exatamente. Então, eu gosto muito do Kardec, porque ele pergunta de um jeito, pergunta de outro, cerca o espírito de tudo quanto é questionamento e a firmeza com que eles respondem. Não, é contrário às leis, não tem como. Mas e se for de repente? Se for um tiro? Não, ele vai ser avisado antes do tiro ser dado e ele vai voltar antes. Né? E posso falar um pouquinho do cordão? Pode. Então, o cordão é ligado aqui, ó, no coronário, tá? Quando a gente está, eles sabem lá quem está encarnado ou desencarnado por causa do cordão. E quando a gente falece, o nosso corpo falece, começa a desligar no pé. E vem depois, o último ponto que desliga cuidadosamente é esse aqui do coronário, tá? Então, o que acontece quando uma pessoa se mata? Uma situação extremamente violenta e quebra tudo ao mesmo tempo, estraga tudo. Entendeu? Helder levantou a mão? Sim. Bom, aqui acho que fica algumas coisas para mim assim de uma velocidade bastante grande, né, do espírito voltar para a matéria, né, para o corpo. A né? velocidade é o pensamento, né? É o pensamento. Então, é uma velocidade que nós não estamos acostumados, que nós ainda não conseguimos captar com o nosso conhecimento que nós temos. Velocidade do pensamento. Ele é maior do que a velocidade do som, do que a velocidade da luz. Né? E também devem ter outras leis ainda que nós não conhecemos. Né? E a outra questão, eu acho que é essa, né? De não ter a possibilidade realmente do corpo estar desligado do espírito, né? Porque se desligou, morreu, né? Não tem como, é contrariar a lei, né? Como
é dito aqui, né? Muito Se ele interessante. vai morrer daquele assassínio, de qualquer maneira que seja, mesmo que seja durante o seu sono, ele vai ser chamado a retornar ao corpo antes que isso aconteça. É fração de milésimos, centésimos, milésimos de segundo, ele vai estar no corpo para que haja o desligamento. E no suicídio, como a Edna está falando, que é algo que rompe tudo, o espírito, Então, ele está presente, ele sente esse tranco, enfim, né? sente, sente. E pior do que sentir o tranco é ele ficar vivenciando o ato do suicídio ininterruptamente, como se fosse um disco preso, entendeu? Até que ele adquira consciência, se conscientize do que ele fez, peça ajuda, e daí vai começar o reparo perispiritual dele, que está todo, vamos falar assim, fica todo craquelado, tá? Então precisa, porque é como se você, sabe quando você não puxa uma linha que está costurada assim devagarzinho, que ela só. Quando a gente alinhava uma roupa, a gente puxa a linha sai, né? Com tranquilidade. Na realidade, você está arrancando como se você estivesse arrancando, vamos supor, uma beterraba da terra. Arranca com tudo. Então você danifica tudo que está ali ao redor. E um dos castigos, se a gente fala de castigo, que eu não gosto de usar essa palavra, né? Para os suicidas é ficar vivenciando o ato que ele cometeu, entendeu? O tempo inteiro. Magda, pode falar. Como se fosse Oi, um looping, né? Isso, em looping. É em looping. É em looping. Magda, pode falar. A Edna vai concordar comigo. Leiam o Ícaro Redimido. Toda a explicação que tem naquele livro, porque ele foi um suicida, mas toda a explicação que tem naquele livro é um ensinamento. Estou certa, Edna? Certíssima. Hoje até eu conversei. O livro é maravilhoso, maravilhoso. Você vê que hoje eu estava conversando com a Sandra na vivência, porque ela, e a grande parte das pessoas acha que o menino lá era homossexual, e não era, nada a ver. Ele tinha um problema, e não tem nada a ver. Olha só como as pessoas deturpam toda a história dele, né? Toda a questão de porque ele se suicidou, toda a questão dele foi bastante sofrida. Que menino que você está falando? Eu não peguei a. É do Santos Dumont, que as pessoas têm uma ideia distorcida da história dele, dizendo que assim, ele era homossexual, e ele não era, ele tinha um problema sério, por causa da vida anterior dele. Na realidade, Ícaro Redimido é a história de Santos Dumont, né? E relata o sofrimento dele em vida, em função de uma encarnação passada, de problemas da reencarnação passada. Ele tinha depressão, né? Ele tinha transtornos mentais, apesar da extrema inteligência, né? E ele acabou se suicidando. Alguns deram a versão de que era por causa disso, que era um problema mal resolvido sexualmente, ou então que era em função de ter usado o avião para a guerra. Na realidade, foi uma conjunção de fatores, mas na realidade ele fraquejou novamente nessa reencarnação. E nesse livro conta a história dele, da remissão, tipo assim, a redenção dele enquanto suicida. Conta toda a caminhada dele. É muito bonito o livro. O Ícaro Redimido. Vamos continuar? Lucineide, boa noite. Você pode ler para nós 42, 43 e 44. Pode ser? Nossa, é Pode, grande. boa noite. Só que a numeração aqui no meu livro, ela tá diferente, tá? Não tem problema. Mas aí, se eu falar o número, vocês já sabem, é só para eu não me perder. Lucineide, leia a sua pergunta e está tudo certo. Tá bom.
O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de um morto? Não. A matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Aí tem uma observação. Uma pessoa interrogada nesse estado respondeu: estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. É o corpo dela. Porque ela estava um grilhão, entendi. né? Está preso. A outra questão. Nesse estado de sono, o espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? Sim, pode acontecer que o espírito se encontre num lugar em que deseja permanecer. Então, não atende à evocação, sobretudo quando feita por alguém que não lhe interessa. A outra questão. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Resposta. Embora difícil, não há impossibilidade absoluta. Isso porque, se a evocação a atingir, a pessoa pode adormecer. Mas o espírito só pode comunicar-se como espírito, nos momentos em que a sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. Tem uma Ou seja, pode ler a nota, depois eu falo. Pode ler a nota. Observação. Prova a experiência que a evocação durante o estado de vigília pode provocar o sono ou pelo menos uma abstração aproximada ao sono. Mas esse efeito só se produz por uma vontade bastante enérgica e se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. De outra maneira, a evocação não dá resultado. Mesmo quando a evocação puder provocar sono, se o momento for inoportuno e a pessoa não quiser dormir, resistirá. Caso sucumba, seu espírito estará perturbado com isso e dificilmente responderá. Conclui-se que o momento mais favorável à evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque o espírito estando livre, pode atender ao chamado da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, tentando esta dormir sob seu efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Eis porque o sono natural é ainda preferível. Respondidas as questões, é melhor não evocar quem está vivo, tem quem está encarnado. Como todos estão. É melhor não evocar encarnados, né? Tem tanta gente para evocar, né? Tanta gente que a gente pode ouvir que precisa da palavra de consolo, né? Mesmo que a pessoa saiba isto, mesmo que a pessoa concorde de ser chamado durante o sono, só o fato dele saber que eles vão chamá-lo durante o sono já vai deixar ele sob tensão e vai atrapalhar o sono. E outra coisa, né, Mário? Hoje em dia é tudo tão fácil. Quer conversar com a pessoa, pega o telefone e liga, que é até mais saudável, né? Mesmo que fosse, vamos falar assim, nessa época essas coisas tinham muito efeito científico, de estudo mesmo, né? Hoje em dia não há essa necessidade mais. Na época de Kardec era preciso por causa das descobertas que eles estavam fazendo. Seria 44 também, Lu? A próxima, leio sim. Por favor. É que na minha aqui eu já estou na 49. A pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? Não. Tu mesmo és evocado bem mais frequentemente do que pensas. Só o espírito o sabe, e às vezes pode dar ao homem uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho. Vê a próxima?
Tem mais, tem o A. Tem? Ah, é que na minha tá outra numeração. Tá, então veja, quem pode evocar-nos, sendo nós como somos seres obscuros? É isso? Isso, mas só está com a numeração errada. Vai, continua. Então, quem nos pode evocar se somos seres obscuros? Noutras existências, poderias ter sido pessoa conhecida nesse mundo ou em outros. E há também os teus parentes e amigos, desse e de outros mundos. Suponhamos que o teu espírito haja animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é o teu espírito que está sendo evocado e que responderá. Nossa, que interessante! É por isso que às vezes nós temos lembranças vagas de sonhos com pessoas que nós não conhecemos, que nós não lembramos, ou que pessoas que nós até lembramos que travamos diálogos amorosos, mas sabe essas coisas assim diferentes? É por causa disso. Quer dizer, o meu espírito não foi só Maria Ângela. Ela é encarnada, ela, em outra vida, pode ter sido pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém, e que em outro lugar está sendo evocado. E daí quem vai responder é o meu espírito. Porque o espírito é único, é uma individualidade única. O que se troca é a carne, o corpo. Diga lá, seu Helder. Não, e isso pode acontecer, por exemplo, de eu ter vivido uma época com determinada pessoa, né, um amigo, amiga, e aí ela evolui e eu fico. Mesmo estando em mundos diferentes, pode haver essa chamada? Pode haver a chamada, mas o atendimento dela não é assim simples. Se fosse o contrário, seria muito mais fácil. Se o espírito evoluído fosse o aqui, né, que tivesse ganhado mais alguns degraus, subido mais alguns degraus, e quem o estivesse invocando está em mundos menos adiantados. Daí isso assim é tranquilo. O contrário, só sob autorização, só se há uma justificativa premente, importante, né, só para se saber como vai, porque é muito trabalho envolvido para trazer esse espírito que não está esclarecido até a presença desse que já está, né? A subida é difícil, né? Ah, choque de perispíritos. É como se você fosse para o Alasca de camiseta, entendeu? Não dá para ir para o Alasca de camiseta. Você tem que estar apropriado, com uma vestimenta apropriada, para suportar o ambiente daquele local. Mais ou menos assim. Eu e meus exemplos, todos malucos. Ótimo, Fala. fácil de entender. Ó, ela pensa assim, meu nome é Legião, porque eu sou muitas, Isso. né? Nós não somos só isso que vocês conhecem de mim. Eu sou muitas. Quantas encarnações já vivi, né? Como homem, como mulher, né? Como soldado, como general, como servo, nossa, um monte, né? Então é normal chamarmos, porque o espírito é único mesmo. Vamos continuar? Edna, você pode ler 45, 46 e 47, por favor? Então, vamos lá. O espírito evocado de uma pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do estado de vigília. Isso depende da sua elevação, mas julga mais sabiamente e tem menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Se o espírito de um sonâmbulo no estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Ele responderia, sem dúvida, mais facilmente, porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito e do seu corpo. Ou seja, quanto mais elevado ele está, mais ele se desprende do corpo. Tá? O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância e, ao mesmo tempo, responder verbalmente a uma outra pessoa?
A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes pertence apenas aos espíritos completamente libertos da matéria, ou seja, os espíritos superiores. Nós ainda estamos na sombra, certo? Seria o desdobramento? Sim, sim, mas quanto mais você for elevado, mais você se desprende da matéria. Né? Essa pergunta A que fizeram para ele é o seguinte: eu posso responder a uma pessoa, estou sonâmbula, estou lá no sono magnético do sonâmbulo, tá? Levantei da cama, estou sonâmbula. Eu fui sonâmbula quando eu era jovem, pequena, na infância. Ele pode se comunicar ao mesmo tempo com um espírito num lugar e o outro que está perguntando para ele ali verbalmente. Vamos supor que lá na Itália alguém me evocou e eu estou em sono sonambúlico, responder a ele e responder alguém que está aqui do meu lado perguntando para mim. Isso somente espíritos desprendidos completamente da matéria, e isso só espíritos superiores, bem lá em cima. Nós não estamos nesse estado ainda. Responder para um só já está bom demais, já é difícil. Quer responder logo para dois? Pois é. Por exemplo, aí a gente lembraria daqui, desculpa, de te cortar. Não. Aí a gente lembraria do caso de Santo Agostinho, né? Que estava, ele fez ele fez desprendimento, acordado e falou ao mesmo tempo em dois lugares. O pai dele foi acusado de um roubo, ia ser. Santo Agostinho viveu no século XVI, mais ou menos, século XVI, 1500 e pouco, esses lá, 1600 e pouco. Então, o pai dele ia ser julgado por um tribunal e, se ele fosse condenado, ele ia ser morto pela forca. Era acusado injustamente. Só que Santo Agostinho estava muito longe, numa outra cidade, e estava prestes de fazer uma palestra para as pessoas na igreja que ele foi convidado, no mesmo horário do julgamento. E a angústia dele de querer trazer informações para ajudar na absolvição do pai. Ele conseguiu esse desdobramento. Ele fez a preleção dele e, ao mesmo tempo, em desdobramento, ele se apresentou no tribunal. Ele foi visto no tribunal e ele deu as informações para a defesa que fizeram com que o pai fosse absolvido. Mas era um espírito que, apesar de ser da Igreja Católica, né? Ele era um padre e tal, ele era um espírito extremamente elevado. Ele veio em missão no planeta já no século XVII, acho que é século XVII. A gente conhece ele mais a fundo quando a gente estuda sociologia um pouco, né? Quando a gente estuda um pouco até da antropologia. Desculpa, Edna, pode ir agora. Também, né? Filosofia, principalmente a filosofia, São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Seria possível modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília ao agir sobre seu espírito durante o sono? Sim, algumas vezes. O espírito, nesse caso, não está tão preso à matéria por laços tão íntimos. Eis porque se torna mais acessível às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre sua maneira de ver no estado comum. Infelizmente, acontece muitas vezes ao despertar, a natureza corpórea o dominar e o fazer esquecer as boas resoluções que poderia tomar. Ou seja, né, a gente vai, quando a gente se prepara, tudo, a gente vai, às vezes a gente precisa tomar uma atitude muito complicada e a gente tem toda a ajuda e o amparo, mas às vezes a gente não ouve, a gente vem e aquilo acaba desaparecendo. Por quê? Porque você deixa a questão da matéria tomar conta de novo, né? De novo. Então é a prova que a gente tem amparo, mas a gente às vezes não faz contato, né? Acontece muito também de a gente dormir precisando da solução de um problema. Que nós estamos pensando, estamos queimando os miolos desse problema.
e amanhecemos um dia ou 2 dias depois com a surpresa de uma solução. Pronto, achei a solução para esse problema. Com certeza é a orientação espiritual que a gente responde. Muitas vezes nós lembramos até do sonho, que nós fomos orientados, mas nós não lembramos o diálogo completo. A gente tem uma sensação de lembrança do que foi falado. Olha, eles me orientaram para eu ter mais paciência, mas o que eles disseram especificamente, né? Especificamente, nossa, 354 depois de Cristo é muito menos que século XVI, é século I ainda, século II. Antes do descobrimento do Brasil. Século II, 354 depois de Cristo. Então, às vezes a gente acorda e fala, nossa, sonhei com a minha mãe. Isso acontece muito quando eu sonho com pessoas conhecidas que estão do outro lado. A gente sentou num banco, conversamos tanto, falamos tanto, me deu uma. Mas eu não lembro o conteúdo claro do diálogo. Mas fica a impressão, entendeu? Agora, esse de acordar no dia seguinte com a resposta para a solução da nossa angústia, tem muito, confirma o conselho dos mais antigos que falavam melhor coisa para tomar uma decisão é um travesseiro no meio do dia do outro. Vai dormir, pensa, reflete, vai dormir. No dia seguinte você vai ter a resolução. Não era? Eles falavam assim. Para nunca decidir nada no momento, no impulso, no nervoso, pensa, vai dormir. No dia seguinte você resolve. E nessa a gente é ajudado por ele. Diga, Ed. Conta-se que o Einstein, quando ele tinha uma dúvida muito grande, ele tinha uma lousa que ele anotava fazia todas as anotações dele lá. E aí ele ia dormir, quando ele acordava, ele tinha a solução. Ele ia lá e ele resolvia todos os problemas. Resoluções de problemas matemáticos. Exatamente. Altíssimos. Kardec fazia isso também. Né? Ele tinha dúvida, ele ia dormir, fazia as perguntas e ia dormir. No dia seguinte ele acordava com a resolução. Já. Nós lemos 47, não é isso? Magda, você pode ler para nós? 48, 49. Leio sim. E a 50. Vou dar logo as 3 para você. 48. O espírito de uma pessoa viva está livre de dizer ou não dizer o que quer? Ele tem suas faculdades de espírito e, consequentemente, seu livre arbítrio. E como tem mais perspicácia, é mais circunspecto do que no estado de vigília. 49. Evocada, poderia uma pessoa ser compelida a dizer aquilo que deseja calar? Disse que o espírito tem o livre-arbítrio, mas pode acontecer que, como espírito, ligue ele menos importância a certas coisas que no estado ordinário. Sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se não quiser falar, pode sempre escapar às importunações, retirando-se, pois não podem reter o seu espírito como reteriam o seu corpo. 50. Só um minutinho, Ed. Pois, Magda, um minuto. Pois não. Então, quando ele fala assim, como o espírito tem mais perspicácia, se mostra mais circunspecto. Na realidade, o espírito fora do corpo, ele está com a abrangência da inteligência plena dele. Então, ele vai se demonstrar diferente do que é quando ele está encarnado. Então, ele é mais sério, mais contido. É isso que ele quis dizer aqui com circunspecto, né? E a 49, ele só fala o que ele quiser. Mesmo ele estando livre e tendo livre-arbítrio de poder responder, se ele achar que não é interessante ou ele não quiser, ele não vai responder nada. Ele simplesmente se retira e vai embora. Tudo bem? Pode ler a outra, por favor. 50. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como acontece com os espíritos errantes?
Entre os espíritos, tanto de mortos quanto de vivos, só há supremacia pela autoridade moral. E deveis bem saber que um espírito superior jamais apoiaria uma covarde indiscrição. Nota de Kardec. Com efeito, tal abuso de confiança seria uma ação má, posto que sem resultado, de vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, não viesse a confessar aquilo que, noutra circunstância, quisesse calar. Por esse meio, alguém quis saber de um de seus parentes seu testamento lhe era favorável. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, em breve terás a prova. A coisa era verdadeira, mas poucos dias depois o parente destruiu o testamento e teve a malícia de o fazer saber àquela sobrinha, embora não tivesse sabido que fora evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar aquela resolução que seu espírito havia tomado depois que a pergunta lhe havia sido feita. É baixeza perguntar ao espírito de um vivo ou de um morto aquilo que não lhe perguntaríamos cara a cara. E tal vilania nem mesmo tem como compensação o resultado que os espera. Então, vejam só, né? A historinha é bastante educativa. Ela evocou o tio vivo, que estava dormindo, para saber se era favorável, se o nome dela estava no testamento. Ele respondeu que sim, mas como espírito já tomou a decisão de simplesmente destruir o testamento. Voltou e destruiu o testamento e fez questão de que ela ficasse sabendo. Apesar, olha aqui, ó, destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente essa pessoa, sem que, entretanto, tinha sabido que ela tinha o evocado. Ele não ficou sabendo que ele tinha evocado ela. Né? Olha que interessante. É muito interessante. E muito interessante a posição da nota de Kardec, que é uma covardia querer constranger alguém, né, encarnado ou não, a falar daquilo que ele não deseja. Né? Isso é uma violência, na realidade, né? Uma violência. Vamos ver mais duas. Seu Helder, eu nem dei nenhuma do senhor ler hoje. O senhor lê para nós duas? Leio. Qual que é? 51, né? 51 e E 52. 2. Tá. Pode-se evocar um espírito cujo corpo está ainda no seio materno? Não. Sabeis bem que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Isso é, está se preparando para, né? Isso. Nota. A encarnação não tem definitivamente lugar senão no momento em que a criança respira. Mas, desde a concepção, o espírito designado para animá-la está tomado de uma perturbação que aumenta a aproximação do nascimento. Ele tira a consciência dele mesmo e, por consequência, a faculdade de responder. Aí tem lá, vede o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma e do Corpo, número 344. É interessante, né? Então, nesse momento, não tem comunicação nenhuma com ele, né? Não tem. O espírito está ligado por um laço fluídico ao corpinho que está na barriga da mãe e já entra num estado de perturbação que vai aumentando conforme se aproxima o parto. Então, não tem como evocar esse espírito para ele se comunicar. E nesse momento, Mari, havendo a morte do bebê, né? Nasce morto. Ou a morte física, tá? Física, exato. O que acontece com o espírito?
Ele já foi embora, ele é retirado imediatamente, porque o nenê pode nascer morto, certo? Isso. Ou Por morrer algumas motivos, horas depois. por motivos congênitos, por motivos de doença, certo? Daí o espírito é retirado e volta lá para o final da fila para conseguir um corpo para reencarnar. Ou então o espírito desiste da reencarnação, Hum, e isso são os abortos espontâneos. Ele desiste, não quero mais. Ele tem o livre-arbítrio de desistir, daí acontece nos abortos, tá? uhum. Então, o aborto é um corpo que está sem o espírito ali, porque o espírito é deslocado e é recolhido imediatamente. Como todos os espíritos que desencarnam são recolhidos. Ninguém fica abandonado. Ninguém. Ok. Tudo bem? Ó, tudo bem. Um espírito poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, sobretudo quando a intenção de evocar não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém abster-se dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, para nos servirmos de uma expressão, isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos encarnadores tomam o seu lugar. É. Então, é muito É muito, é muito comum que isso aconteça. Então, hoje em dia já nem faz, não se faz mais isso, né? Mesmo que para estudo psicológico ou de outra coisa, eu vou enfocar o espírito de um vivo, né? Para quê? Eu estou correndo o risco do mistificador aparecer. Uhum. Lê 53 e 54, seu Helder, daí nós paramos aqui. Lei. 53. A evocação de uma pessoa viva tem inconvenientes? Não está sempre sem perigo. Isso depende da posição da pessoa, porque se ela estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Em que caso a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Deve-se abster-se de evocar as crianças de muito baixa idade, as pessoas gravemente enfermas e os velhos enfraquecidos. Uma palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Nota: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse, nesse momento, tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Então, abstermos-nos de evocarmos idosos, doentes, crianças, né? Porque são pessoas que precisam do seu espírito sempre por perto por causa da fraqueza do corpo. A criança está notável, é notável pela fragilidade da criança, ok? Ficar evocando pessoas vivas por tolice, por simples capricho, aí não, né? Tudo bem, crianças? Nós vamos nos ver semana que vem às 8 horas em ponto, se Deus quiser. Hoje é a nossa 45ª aula, é isso, Edna, Geraldo? Que beleza. Beleza. Então, vamos encerrar? Podemos encerrar? A bateria do meu Note está acabando, se eu cair foi por causa disso, viu? Não tem problema, não tem problema. Obrigada. Agradecemos a presença de todos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aprender, de estudar, de trocar informações. Pedimos neste momento que derrame suas bênçãos de luz, de paz, de cura para qualquer lugar desta terra imensa, onde tantos sofrem, onde tantos têm fome, onde tantos desencarnam sobre bombas e balas. Abrangendo toda a humanidade sofredora, pedimos, Pai, que leve as nossas vibrações de amor. Vibremos assim por todos os países deste planeta, por todos os seus povos.
Vibremos pelas famílias. O elo inicial nosso, na nossa reencarnação, é a família. Devemos agradecer sempre pela nossa, por nossos parentes, amigos, vizinhos, aqueles que se dizem nossos desafetos, encarnados ou desencarnados. E pedimos vibrações por nós, para que nos fortaleçamos sempre nessa caminhada, para sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Boa noite, paz e luz para vocês todos. Até a vibração para quem for assistir.